Boa tarde, bem-vindos, cá estamos nós, é mais uma À Volta do Rossio, é o programa de grande entrevista da Rádio Despertar, é para agora às segundas-feiras às 15, com repetição sábados às 4 da tarde, mas também com repetição também às segundas-feiras às 10 da noite, portanto pode ouvir segundas às 15, às 10 da noite, portanto às 22 horas e também nos sábados às 4 da tarde. Já sabem quem temos hoje para conversar. Vamos conversar com o Dr. João Pereira, é diretor clínico da Fundação Romão de Sousa e que tem vários projetos na área da saúde mental, desde logo a Casa de Alba, que é uma casa acolhe pessoas na área da saúde mental e que está aqui bem próxima de Estremoz, neste caso está mesmo no concelho, em São Bento do Cortiço, como sabemos. Portanto, hoje vamos conhecer melhor o projeto, a fundação e também outros projetos, digamos que mais alargados, que vão e têm saído concretamente do espaço da fundação até outros concelhos. Mas disso falaremos com o Dr. João Pereira, o qual eu agradeço muito a pronta disponibilidade em vir esclarecer os ouvintes da rádio. Muito obrigado por ter vindo, muito obrigado então por aceitar o convite de pronto para estar aqui hoje em direto no nosso À Volta do Rossio. Vamos, doutor, enquadrar em primeiro lugar a nossa conversa, explicando aos ouvintes como é que foi o início da Fundação Romão de Sousa e os seus principais objetivos e aquilo que tem feito neste caminho. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado também pelo convite e pela oportunidade de vir-nos explicar um pouco aqui o que fazemos na região e este tema importante que é a saúde mental. Então, a Fundação Romão de Sousa foi instituída em 2009, portanto uma fundação com a intenção de ajudar pessoas com problemas de saúde mental, tendo o seu primeiro projeto iniciado em 2013, que é a Casa de Alba, uma comunidade terapêutica em saúde mental. O objetivo, é uma comunidade que, na altura, com capacidade para acolher, na altura eram 18 pessoas com problemas de saúde mental e que ficassem a residir na Casa de Alba. Com o evoluir dos tempos e com o recrutamento de staff clínico, hoje em dia temos capacidade para 16 residentes. A Casa de Alba evoluiu para um conceito que se chama a nível internacional Comunidades Terapêuticas Democráticas, de uma linha ligada, por exemplo, a uma rede internacional de comunidades terapêuticas democráticas, da qual fazemos parte desde o início, desde 2013, quando a Casa de Alba começou. Isto significa, assim, em linhas gerais, portanto, um programa onde os técnicos de saúde mental e os residentes fazem uma vida em comunidade, em conjunto, onde as decisões são tomadas entre todos, em reuniões comunitárias, por exemplo, que temos durante todas as manhãs. Começamos o dia com uma reunião comunitária e terminamos o dia também com outra reunião comunitária. Se quisermos, podemos pensar até uma espécie de reunião de condomínio, onde todos têm que ter voz e todos têm que ser ouvidos e as decisões são tomadas em conjunto, ou seja, à medida que as pessoas vão evoluindo no seu programa, vão ganhando capacidade para participar, para decidir, para melhorarem os sintomas que os trazem à Casa de Alba. E estamos a falar de pessoas que muitas vezes vêm com vários internamentos, cheios de rótulos psiquiátricos, desde esquizofrenias, depressões profundas, perturbação esquizoafetiva, aquilo que ouvimos falar todos os dias, de imensos rótulos, e na Casa de Alba são tratados como pessoas capazes e temos tido a sorte de ter uma boa taxa de sucesso até agora. Portanto, e para esclarecer os nossos ouvintes, e pelo que estou a perceber, não se trata de um internamento, ou seja, não é um lar, não falamos de um lar para pessoas com problemas de saúde mental, mas sim um local para as pessoas se tratarem de forma algo diferente daquela que encontram num hospital psiquiátrico. Portanto, é isso. Pode-nos explicar isso melhor, doutor? Sim, sem dúvida. Nós até recentemente mudámos um pouco a linguagem.
nós não chamamos as pessoas doentes, nós chamávamos pessoas com perturbações mentais, mas recentemente mudámos ainda um pouco mais além, pessoas em situação de perturbação mental. Porquê? Porque nós acreditamos que as pessoas conseguem recuperar, portanto são situações de vida que qualquer um de nós pode vir a passar, portanto todos somos vulneráveis a ter um problema de saúde mental. E então, para responder à sua pergunta, de facto há uma diferença desde logo muito grande em que os profissionais que temos na casa não ditam aquilo que é preciso fazer, como disse há pouco, as decisões são tomadas em conjunto, portanto, e as pessoas vão decidindo em conjunto também com as famílias, que incluímos desde o início, famílias e rede de apoio, vão decidindo em conjunto aquilo que lhes parece mais favorável para eles próprios. E, portanto, não há uma hierarquia, digamos assim, enquanto muitas vezes o sistema psiquiátrico tradicional há uma hierarquia e há também uma grande coerção. Portanto, as pessoas são muitas vezes até obrigadas a ficar contra a vontade. Aí ninguém fica obrigado. Ninguém fica obrigado. Haverá certamente situações, eu diria que uma percentagem muito menor do que aquelas que acontecem na realidade, raras situações em que poderá ser necessário um internamento compulsivo. Mas aquilo que se passa em Portugal, e não só em Portugal, noutros países, é um excesso desta utilização do internamento compulsivo em situações perfeitamente desnecessárias, em que as pessoas são coagidas a ficar, a tomarem medicação contra a vontade e uma série de outras questões que, aliás, a própria Organização Mundial de Saúde advoca para que isto seja reduzido radicalmente e que sejam feitos programas na comunidade com a rede social de suporte e que o sistema psiquiátrico precisa de se democratizar, humanizar-se. Portanto, é a área da medicina provavelmente menos democrática hoje em dia. Essa é a área da saúde mental e da psiquiatria. Portanto, vocês são defensores de menos medicamento e outro tipo de estímulos para quem está nesta altura com perturbações mentais, não é? Nós não somos contra a medicação, somos de facto defensores de o mínimo de medicação possível durante o menor tempo possível e sempre de acordo com a vontade do próprio e da rede social de suporte. Há situações, inclusive, onde não utilizamos medicação porque de facto as pessoas não querem e conseguem, como disse, através de outros recursos, de outros estímulos, de outras terapias, fazer um programa sem medicação. Mas na maior parte das situações continuamos ainda a utilizar a medicação. É radicalmente menos do que aquilo que se pratica na generalidade dos serviços de psiquiatria. Posso lhe dar um exemplo até bastante conhecido do público em geral, uma ex-residente que já foi a programas de televisão, Mafalda, que entrou na Casa de Alba e conta a história de que vinha com 60 e tal comprimidos na sua prescrição e que saiu da casa a tomar 7, 8 comprimidos fez um programa longo de 18 meses e, portanto, conseguimos reduzir radicalmente esta quantidade massiva e absurda de medicação. Portanto, não era só psiquiátrica, havia também questões físicas, mas seja como for, há situações indescritíveis mesmo. Não é? Portanto, o vosso intuito, a vossa missão é receber as pessoas que estão nesta altura com perturbações, não assumir que serão para a vida e que as pessoas saiam ao fim de alguns meses, não é, dependendo do problema que tiverem, da vossa instituição para fazer uma vida normal fora dela. Exatamente, é esse o nosso objetivo. Claro que temos grandes problemas com aquilo que se passa antes da casa, que é a falta de serviços mais humanizados e com esta vertente, e aquilo que se passa depois. Portanto, quando as pessoas saem da Casa de Alba, nós temos uma estrutura de apoio, mas que não é muitas vezes ideal e, portanto, as pessoas às vezes não têm os serviços que deveriam ter quando saem da Casa de Alba, mas é esse o nosso objetivo. Portanto, desde o primeiro momento que a pessoa comece a pensar e a planear como será a vida depois. Temos ligação com projetos na comunidade aqui na zona, de Estremoz, para voluntariados, para trabalhos, para estágios, por exemplo, talvez o mais relevante aqui com a pousada de Estremoz, que temos uma parceria já com alguns anos e onde alguns residentes podem fazer estágios em diversas áreas, desde atendimento direto ao público, cozinha, limpeza, portanto, várias áreas em que eles nos possibilitam esses estágios.
e, portanto, desde o início começamos a trabalhar a socialização da pessoa e o seu envolvente na comunidade, tratando-a como qualquer outra, não é? Não estamos a falar de empregos protegidos ou de situações em que as pessoas ficam a ser consideradas diferentes, não serem tratadas como qualquer outra pessoa, como uma pessoa capaz e que consegue trabalhar, consegue decidir, consegue pensar. Então, é esse nossa constante tentativa de tratar a pessoa como sendo capaz, não é? Portanto, falaremos de utentes de todas as idades, é isso? Todas as idades, embora nós estabelecemos que, por diversas dificuldades de trabalhar com adolescentes, estabelecemos um limite a partir dos 18 anos. Portanto, apenas adultos? Apenas adultos, e também temos um limite superior nos 65 anos, embora haja situações... Precisamente nós queremos que a pessoa recupere, portanto não é um lar, portanto quando são situações em que a pessoa já não consegue recuperar, não podemos aceitar, portanto há outras instituições, até porque as pessoas têm que ter um nível de autonomia mínimo para estar na casa de alguém, portanto não podem ser pessoas acamadas ou precisar de cuidados médicos substanciais, portanto também estabelecemos um limite superior nos 65 anos, embora tenha havido já situações em que ultrapassam essa idade. A taxa de sucesso, doutor, tem sido elevada? A taxa de sucesso, por aquilo que nós conseguimos medir, portanto, nós tentamos avaliar o que fazemos e temos a ajuda, felizmente, também da Universidade de Évora, nos últimos anos, que nos vem ajudando a avaliar. Portanto, temos uma taxa de sucesso na ordem dos 85% em termos de redução de sintomas. Não tem sido muito fácil medir e saber o que é que acontece às pessoas passado 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, mas temos um sistema de acompanhamento, mas que conseguimos uma percentagem pequena de acompanhamento. Há pessoas que não respondem, etc., mas ainda assim, na ordem dos 50% dessas pessoas mantém uma vida mais estável do que tinha anteriormente à casa de aula. Em termos de redução de sintomas, cerca de 85% verifica-se uma redução bastante rápida, até passado algumas semanas começa-se a notar sintomas a reduzir também a própria envolvente, o estar no Alentejo, o estar no campo, o estar numa vida junto à natureza dos animais e onde são aceitos e bem tratados, não é? Qualquer pessoa precisa de ser aceita e bem tratada, portanto nota-se muito rapidamente uma redução de alguns sintomas. Eu penso que tenho que colocar uma questão nesta altura, porque acredito que os nossos ouvintes também estejam a questionar. Portanto, se há redução de medicamentos, e há muita gente que se calhar até sofre de problemas de saúde mental e nos está a ouvir agora, se há redução de medicamentos, e à partida são pessoas muito dependentes da medicação para estarem estabilizadas, como sabe, o que é que na Casa de Alba acontece de diferente, em concreto, para que sejam necessários, ou que vocês queiram que sejam necessários menos medicamentos? Como é que não são feitas as terapias, portanto? Bom, primeiro, antes de mais, focar novamente nesta atitude. Em primeiro lugar, é esta atitude, esta forma de estar, de aceitação, uma forma de estar em que se tratam as pessoas de igual para igual e onde há um respeito profundo pelas pessoas. Portanto, em primeiro lugar, é uma questão de atitude. Depois, temos naturalmente uma série de terapias no programa, desde a psicoterapia, temos profissionais qualificados em psicoterapia e que fazem desde psicoterapia individual, em grupo e multifamiliar, onde todas as famílias estão envolvidas. Temos também uma forte ligação às famílias, ou seja, digamos que terapia unifamiliar, portanto cada residente, quando chega à Casa de Alba, trabalha com uma equipa de proximidade, que é constituída por um técnico de referência, um psiquiatra e um psicoterapeuta, e este núcleo reúne com a família e a rede social de suporte sempre que necessário. Pode ser todas as semanas, pode ser uma vez por mês, depende das necessidades. Portanto, este trabalho muito próximo da família e rede de suporte também. E dentro da casa, como estava a dizer, as psicoterapias, temos outras atividades desde o yoga, ginástica, psicomotricidade em meio aquático, psicomotricidade com a equitação, também com uma equitadora e com uma psicomotricista,
contacto com a natureza, como falei há pouco. As pessoas cuidam, que também faz parte do programa, cuidar da casa, ou seja, desde limpezas, ir às compras, fazer uma vida o mais normal possível, alimentar os animais. Temos uma horta também que consideramos muito terapêutica, em que as pessoas têm que cuidar, não têm, quer dizer, lá está, não são obrigadas, mas faz parte do programa, cuidar da horta, e perceberem, pronto, que as obrigações do dia-a-dia que toda a gente tem, e a ligação com as pessoas, com a natureza. Outras atividades que me terei esquecido, mas temos uma variedade de grupos terapêuticos sobre vários temas. A preparação para a saída, desde o início, é um grupo de preparação para a saída, onde as pessoas pensam em currículos, em emprego, em voluntariados, em estágios. Temos um grupo que chamamos Grupo de Introdução à Mentalização, que isto é uma palavra que vem de um sistema terapêutico que se originou maioritariamente em Inglaterra, com um grupo de investigação, e que é um sistema que promove a capacidade de refletir sobre o próprio, sobre os outros, sobre as relações. Também temos este grupo terapêutico, portanto temos várias atividades no programa, não é? que acabam por fazer menos necessário esta medicação intensiva que muitas vezes acontece porque as pessoas não têm outras estruturas, não é? Doutor, havendo falta de este tipo de respostas, vocês são muito solicitados e por vezes há pessoas que não reúnem os critérios. Há pouco já falámos da idade, mas poderão haver outros, não sei. Há muita gente que depois não reúne os critérios para ir para a Casa da Alba, ou não, ou essa procura não é assim tanta como eu estou a pensar. A procura é bastante elevada. Nós temos, situa-se os encaminhamentos que recebemos entre os 550 a 600 encaminhamentos por ano, e nós recebemos cerca de, estou a pensar em números do ano passado, entre 60 a 70 residentes por ano. Portanto, muitos... Uma porcentagem muito baixa aqueles que entram, não é? Muito baixa aqueles que entram, mas muitas situações acabam por ser contactos inconsequentes, ou que até não são pessoas que estão a ligar por outro tipo de razões. Depois há pessoas que infelizmente não têm meios para financiar, porque o programa da Casa da Alba é financiado quase exclusivamente pelas famílias. Temos uma situação ou outra em que temos ajuda, mas não há subsídio do Estado. Depois há situações, por exemplo, de elevado nível de dependência, pessoas acamadas, pessoas com traumatismos cranianos, pessoas que já nasceram com questões profundas de deficiência mental, por exemplo, em que não conseguimos ajudar. Portanto, nós somos claros ao dizer que as pessoas têm que ter um nível mínimo de autonomia, conseguirem-se vestir, conseguirem-se alimentar. Portanto, nós temos que trabalhar com pessoas com um nível mínimo de autonomia e um nível mínimo de capacidade de pensar. Claro que essa capacidade de reflexão muitas vezes está limitada no início e é aí que nós conseguimos ajudar. Mas em termos de dependência não conseguimos trabalhar com pessoas com esse elevado nível de dependência, infelizmente, e temos que encaminhar para outros serviços da região. Portanto, aceitam os casos em que percebem claramente que podem fazer a diferença? Sim, casos em que percebemos que podemos fazer a diferença, embora haja situações em que nos ligam a dizer que é para a vida. Pessoas dizem que têm níveis de incapacidade de 75%, 80%, já aconteceu fazerem-nos esse pedido e nós percebemos em entrevista que talvez não seja bem assim e que a pessoa poderá vir a recuperar. E já aconteceu situações dessas em que a pessoa conseguiu não viver completamente autónomo, mas viver com apoio de familiares, viver num apartamento autónomo, irem trabalhar. Pronto, há situações em que mesmo assim, com a entrevista, depois percebemos que não é assim como às vezes nos estão a dizer. Há muitos telefonemas que dizem: precisamos de alguém, precisamos de ajuda para esta pessoa, é para a vida, nunca mais vai conseguir recuperar. Portanto, e muitas vezes conseguimos ver que não é assim. Há outras situações em que infelizmente não conseguimos, não é? Também recebemos muitos pedidos para adolescentes, pedidos até do tribunal, que não têm sítio para colocar os jovens. Portanto, é um problema muito grande e que nós infelizmente não conseguimos ter também capacidade de resposta, e portanto nessa área também não conseguimos ajudar, infelizmente. Portanto, são residentes de todo o país, que ao fim e ao cabo vêm para esta zona, não é? E acabamos por ter também pessoas de fora, portanto pessoas que vêm de outros países, que também nos contactam, de várias, Europa e fora da Europa também, já aconteceu também. Doutor, vamos fazer uma pausa, depois
Da segunda parte vamos então debruçar-nos sobre outros projetos que a Fundação tem na área da saúde mental, que vai sair, ou que está a sair então, do espaço físico da Fundação, e pode ser muito útil também para quem nos escuta. Já voltamos a seguir aos comerciais. Até já.